Não perdoa nem o poupa-tempo. E não é que o Tarcísio de Freitas está sendo investigado pelo Ministério Público por supostamente estar promovendo um verdadeiro desmonte na estrutura do poupa-tempo para passar ele também nos cobres em mais uma transação bilionária para entregar esse importante serviço público nas mãos da iniciativa privada. E adivinha o que vai acontecer quando ele conseguir? Você já sabe. As tarifas dos serviços que você utiliza hoje no poupa-tempo provavelmente ficarão muito mais caras, como estão ficando, por exemplo, os serviços de abastecimento de água e esgoto depois que ele passou a Sabesp nos cobres. É uma vergonha, é uma indecência pegar um serviço testado e aprovado pela população que não tinha problemas, começar a sucatear e quem está utilizando o serviço nesses últimos 2 anos. Já percebeu a diferença, como a qualidade caiu com o Tarcísio de Freitas, para depois justificar passar nos cobres, e depois que passa nos cobres, o paulista vai pagar mais caro. E tem sido assim em toda a privatização que o Tarcísio de Freitas tem feito a toque de caixa, sem conversar com ninguém, sempre em benefício dos interesses dos super ricos, que estão se apropriando de patrimônio que os paulistas levaram mais de um século para construir, com muito sacrifício, e ele vai entregando a preço de banana, que não é só a Sabesp, são as linhas de trem, são as linhas de metrô, e cada um desses serviços, uma vez que cai na mão da iniciativa privada, tira a propaganda de lado e você vai ver que fica mais caro de um lado e do outro o serviço pior. É trem descarrilhado, é linha de metrô parada, enfim. Não tem investimento nenhum e quando o tem é feito pelo poder público. Não são essas empresas que visam só o lucro imediato e fácil e que depois ainda pressionam o governo para ficar pagando um por fora. Ou seja, o governo passa o serviço com a desculpa de que essas empresas são muito eficientes, vão conseguir agilizar o serviço, fazer mais barato, mas na prática o paulista está pagando muito mais caro. É indecente o que está acontecendo. E o pior de tudo é ver que a imprensa omissa passa pano para tudo. Afinal, mais uma vez transformaram o Tarcísio na espécie do Collor da vez, como já fizeram com o Aécio, como fizeram com o Dória. Agora o bonitinho da vez é o Tarcísio de Freitas. E adivinha o que vai acontecer? Esse sujeito vai ter todos os seus atos encobertos e quando esse cara deixar o governo de São Paulo e a gente olhar para o tamanho do estrago vai ser tarde demais. Afinal, com o Tarcísio de Freitas em apenas 2 anos, São Paulo caminha rapidamente para se transformar uma espécie de Rio de Janeiro king size, com aumento da criminalidade, com aumento da letalidade policial, com sucateamento da educação, com desindustrialização do Estado, enfim. Tudo que é de ruim vai acontecendo, entretanto vai sendo acobertado pela imprensa que passa um pano e joga os ônus dos erros do Tarcísio nas costas do governo federal, como por exemplo a crise na segurança pública que esse sujeito instalou, colocando um sujeito que tem um histórico de matador à frente da corporação e que, pasmem, em apenas 2 anos dobrou o número de assassinatos promovidos em operações policiais. Pois é isso que a gente compra quando engole o discurso da ideologia do não quero o PT de jeito nenhum e traz um forasteiro que não tem compromisso com nada nem com ninguém, senão atender os interesses dos super ricos. Até na área da reforma agrária, tão essencial para a gente poder controlar o preço dos alimentos, o sujeito está fazendo uma reforma agrária às avessas, em vez de pegar as terras devolutas e utilizá-las para gerar novas pequenas propriedades para que a gente possa ter uma maior diversidade de alimentos e fornecedores e não ficar refém desses aumentos abusivos do agronegócio. Ele faz o contrário, ele está legalizando grilagem de terra dos grandes ladrões de terra do Estado, vendendo a 10% do que elas valem. Isso mesmo que você ouviu. Por que ele não oferece para as pessoas que precisam de um lote para poder construir sua casa, ou assim para a própria reforma agrária das pequenas propriedades, esse mesmo tipo de vantagem? Não, aí é cacetete, é porrada. Entretanto, pega o patrimônio público e entrega 10% do que vale para os super ricos e um monte de otário batendo palma. E você, o que pensa a respeito dessa verdadeira esquema de entreguismo do Tarcísio, que inclusive põe bonezinho do Trump e até agora não abriu a boca para falar um pio do Trump ter taxado o aço, que afeta diretamente São Paulo e Minas Gerais?
Deixa aqui seu comentário, se inscreva no canal, senta o dedo para compartilhar, não esquece de deixar seu like. E quanto ao Poupa Tempo, quando você for lá e ver que o serviço está pior, não pense que é fruto do acaso. É tudo calculado para passar o Poupa Tempo nos cobres em mais uma transação bilionária, e depois que eles fizerem mais uma vez essa venda, pode preparar o bolso que as tarifas de serviços vão ficar muito mais caros, e quando ele for questionado ele vai falar igual ele falou aí no caso da Sabesp: agora é privado, não posso fazer nada. Pois é, isso que sirva de lição para o paulista aprender a votar uma vez por todas, porque já vai para mais de 100 anos que o paulista insiste em votar nas pessoas da direita ou da extrema direita, que sempre com um discursinho fácil de respostas fáceis para problemas complexos e difíceis vai reeditando esses novos personagens, que de Maluf, de Adhemar de Barros, e agora chegou no Tarcísio, que nunca entregam resultados e vão fazer com que São Paulo, pouco a pouco, paulatinamente, percam o status de estado mais poderoso, mais forte e rico da nação para outros estados que estão se desenvolvendo, enquanto São Paulo vai ficando a cada ano mais para trás. E agora, depois do período Tarcísio, vocês vão ver como não vai sobrar muita coisa para o estado de São Paulo reconstruir, porque afinal todo aquele patrimônio que dava vantagens estratégicas para São Paulo está sendo entregado para a iniciativa privada, e isso impacta diretamente não só na qualidade de vida, mas no custo de vida, portanto fazendo com que os novos investimentos sejam muito mais interessantes em outras regiões do país. E é por isso que o paulista muitas vezes fica inconformado, culpa o governo federal da vida dele não está melhorando. Não está melhorando porque você vota no Lula, mas coloca o Eduardo Bananinha para ser deputado, mas coloca um Tarcísio para ser governador. Depois não reclama, tá?